Boa tarde. Boa noite, está começando mais um jornal LogTech. Um dos principais assuntos do mundo da logística está relacionado ao custo de um armazém. Mas afinal, o que são os custos de armazenagem? Bom, os custos de armazenagem são os custos de acondicionamento nas mercadorias e da movimentação dentro dos armazéns, ou seja, são todos os custos envolvidos com o produto a partir do momento em que ele é armazenado em estoque. Tanto as indústrias como as empresas comerciais desenvolvem custos de armazenagem. No comércio, os custos de armazenagem são relevantes da mesma forma, principalmente porque os espaços nas gôndolas e a reposição de mercadorias também são considerados como movimentação e acondicionamento de mercadorias, ou seja, são custos de armazenagem. Levando em conta esse conceito, qual seria a importância dos armazéns dentro da operação logística? A armazenagem em si adquire cada vez mais importância dentro da cadeia logística. Isso porque tal prática envolve decisões-chave para definir a estrutura de serviços essenciais a uma empresa. A atividade serve para melhorar o equilíbrio entre demanda e oferta. Além disso, a redução dos custos de armazenamento resultam diretamente em um aumento nos lucros da companhia, obtenção de uma boa gestão de estoque e benefícios para o consumidor final. Agora que já sabemos o que são os custos logísticos e qual é a sua importância para o processo, vamos descobrir quais são os principais custos de armazenagem. Fique agora com a matéria da nossa repórter Lavínia Pereira. A grande maioria dos custos de armazenagem são fixos e indiretos. Essas duas características dificultam, respectivamente, o gerenciamento da operação e a alocação dos custos de armazenagem. Alguns dos custos indiretos de armazenagem para a empresa estão relacionados com 4 elementos, sendo eles os seguintes. O espaço físico. Dentro do espaço físico, podemos citar o aluguel e amortizações, o capital de investimento, a manutenção, os seguros e os impostos relacionados ao armazém. Instalações. Este elemento dos custos de armazenagem engloba todos os elementos usados para maximizar a capacidade de armazenamento do armazém e facilitar o manuseio das cargas em seu interior. Em geral, tal tipo de custo está vinculado ao financiamento de ferramentas e equipamentos de movimentação, sistemas de armazenagem e software de gerenciamento de armazém. Manuseio e gestão. Estão vinculados aos recursos necessários para manter o fluxo de materiais ativos no armazém, os custos dos profissionais, os custos de amortização dos equipamentos técnicos e financiamento dos mesmos, além dos fornecimentos. Outros custos não evidentes. Trata-se de um conjunto de custos variados que costumam ser fruto de ineficiências ou dos imprevistos na atividade logística. Para exemplificá-los, podemos mencionar quebras de estoque, danos à mercadoria, inventários não compatíveis e obsolência das mercadorias armazenadas. Como exemplos de custos fixos, podemos citar os seguintes: salários e encargos, aluguel, depreciação de instalações e dos equipamentos de movimentação. Por mais que a maior parte dos custos de armazenagem sejam fixos e indiretos, ainda se faz presente outros tipos de custo, como por exemplo os custos variáveis de armazenagem, sendo eles os seguintes: a energia, a manutenção de estoques, a obsolência, as perdas de produtos e os impostos. Agora que nós já sabemos quais são os principais custos de armazenagem, vamos descobrir qual a melhor maneira de calcular esses custos. Fiquem agora com a matéria do nosso repórter João Henrique. O primeiro passo para ter um cálculo de custo de armazenagem apurado é mapear todos os custos, diretos e indiretos, que envolvam essa etapa. Também é preciso avaliar quais despesas secundárias se relacionam à rotina de armazenamento. Vamos explicar na prática como isso acontece. O primeiro passo é definir o período a ser calculado. Uma dica é manter um cálculo anual e revisá-lo em períodos determinados pela empresa, para garantir que a saúde da área se mantenha estável até o balanço. O segundo passo é somar os custos do armazém. Nessa etapa, devem ser considerados absolutamente todos os custos relacionados, como salários, despesas de espaço e equipamentos. O terceiro passo é medir o tamanho total do espaço. Para que os dados de custo de armazenamento sejam precisos, é necessário desconsiderar apenas o espaço operacional utilizado, ou seja, a área de armazenamento e movimentação. Caso o centro de distribuição seja ocupado também por setores como comercial e financeiro, é preciso desconsiderar essas áreas.
O quarto passo é contabilizar os produtos vendidos e armazenados no período. Ao analisar esse número, será possível identificar a quantidade de mercadorias que ficam no estoque. Vamos exemplificar esse passo a passo. Vamos considerar o prazo de 1 ano, no qual o total da soma seja 300 mil. Para a simulação, vamos utilizar o espaço de 15 por 15, que totaliza 225 metros quadrados. Para o cálculo, vamos considerar 3,5 mil itens vendidos e 1,5 mil em estoque, o que corresponde a 5 mil produtos armazenados no período. E agora, botamos em prática a ação do quinto passo, somar e dividir os valores. Ao levantar todas as informações acima, é preciso somar os valores e dividir pelo tamanho do depósito para chegar ao custo por metro quadrado. E para saber o custo de armazenagem por produto, basta dividir o valor total das despesas pela quantia de produtos que foram estocados durante o ano. Confira o cálculo. 305 da soma total, dividido por 225 metros quadrados do espaço, logo, R$ 1.355 será o custo de armazenagem por metro quadrado. Já para calcularmos o custo de armazenagem por produto, vamos pegar os 300 mil do valor total e vamos dividir os 5 mil dos produtos em estoque. Assim, R$ 60 será o custo de armazenagem por produto. Podemos utilizar a seguinte fórmula para realizar o cálculo dos custos de armazenagem. O custo de armazenagem será igual à quantidade de material em estoque no tempo considerado dividido por 2, multiplicado pelo valor do tempo considerado de armazenagem, multiplicado pelo preço unitário do material e multiplicado pela taxa de armazenagem, expressa geralmente em termos de porcentagem do custo unitário. Para melhorar o cálculo do seu custo de armazenagem e otimizar o seu controle, a dica é adotar a solução ERP, que tem um bom módulo de gestão de estoques. Com esse sistema, será possível monitorar em tempo real cada item do almoxarifado e ainda obter indicadores rapidamente, como o tempo que cada mercadoria está armazenada, a quantidade de quebras, o volume de estoque, entre outras coisas. Essas métricas são essenciais para a diminuição de custos de estocagem, pois fornecem dados valiosos para a tomada de decisão dos gestores de compras, de transporte e de toda a logística. Obviamente, reduzir os custos de armazenagem é o objetivo de qualquer empresa, mas nem sempre é possível encontrar esse caminho. Além de complexas as análises de redução, exige cautela, já que as escolhas erradas podem prejudicar a operação do negócio. Algumas ideias que podem ser aplicadas na rotina da empresa para ajudar a reduzir seu custo de armazenagem são as seguintes. Faça um bom planejamento. Ao levantar todos os custos que envolvem a etapa de armazenagem, é possível estabelecer um planejamento mais compatível com a realidade da empresa. Assim, qualquer variação terá seu impacto rapidamente calculado e você não terá surpresas na hora de contabilizar os gastos. Fique atento aos desperdícios. No dia a dia, eles podem parecer pequenos, mas os gastos com materiais podem representar uma fatia grande das despesas internas. Recursos como papéis, etiquetas, caixas e fitas devem ter seu uso controlado, pois geram desperdícios contínuos que prejudicam a margem de lucro dos produtos. Avalie o estoque. Estoque cheio não é sinônimo de empresa próspera. Uma mercadoria, quando parada por muito tempo no armazém, pode indicar projeções de venda equivocadas. E por isso que é mais interessante ter uma grande variedade de produtos disponíveis no espaço que uma grande quantidade dos mesmos itens, exceto em datas sazonais, nas quais a procura por determinados itens aumenta expressivamente. Automatize os processos. Com o avanço da tecnologia, ferramentas cada vez mais inteligentes vêm sendo desenvolvidas para otimizar a rotina dos estoques. Os ERPs e WMS já citados integram a gestão de estoques e entregam informações valiosas como capacidade, quebras e perdas, níveis de produtos, itens com maior ou menor saída, auxiliando o time de compras na tomada de decisões. Revise a operação. Provavelmente os procedimentos criados para operações de estoque no passado já não funcionam com a mesma velocidade no presente. Logo, é importante que todas as etapas sejam revisadas com frequências para garantir uma gestão dinâmica e otimizada. Preveja as demandas. Uma parte fundamental do planejamento de qualquer empresa é a previsão de demandas.
Só com essas informações apuradas é possível identificar custos excessivos do estoque e as possibilidades de ganho e aumento de margem a partir dos produtos armazenados. Revise o layout do armazém. O estoque mal sinalizado, mal arrumado ou mal distribuído gera grandes prejuízos para a rotina de uma empresa. Isso porque causa desperdício de tempo na localização e manuseio de mercadorias e perda de dinheiro com a avaria de produtos. Uma dica é avaliar o layout do armazém e verificar se existe formas de torná-lo mais dinâmico e prático. Reduza o lead time dos processos. No caso da etapa de armazenamento, o lead time corresponde ao tempo em que a mercadoria fica na empresa antes de ser vendida. Quanto mais tempo estocado, mais custo gera para a empresa. Nesse caso, é preciso agilizar o processo de recebimento e distribuição dos produtos. Uma dica é mensurar o tempo que cada item permanece no estoque. Se esse período for alto, significa que a quantidade deve ser reduzida. Outros pontos que devem ser avaliados são o tempo de abastecimento e expedição, que quando levados deixam o processo moroso e custoso. Estamos agora ao vivo com o repórter João Henrique, que irá nos dar detalhes em relação à terceirização de armazenagem. Boa noite, João. Interrompemos nossa programação para um comercial muito gostoso. Cansados de não ter um docinho para comer depois do almoço? Eu tenho a solução para você. Chegou a doceria Mordida das Galáxias. Chega de chorar, agora vem saborear. Voltamos com a nossa programação. Boa noite, Clara. Bom, muitas empresas optam por fazer a terceirização do trabalho de estocagem. E as principais vantagens de utilizar esse serviço é a seguinte: você apresenta um know-how parceiro, profissionais mais qualificados, é uma quantidade menor de profissionais dentro da sua equipe e ainda apresenta um menor custo relacionado ao frete e aos custos do estoque. O Jornal Logtech está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma boa noite. Boa noite. Eu como o Mac agora. Parece ele falando. Corta o vídeo. Revise o layout do armazém. Faça um bom planejamento. Ao levantar todos os custos que envolvem a etapa de armazenagem, é possível estabelecer O espaço físico. Dentro do espaço físico, podemos armazenar. Depois tu fala. O quarto passo é contabilizar os produtos vendidos e armazenados no período. Revise o layout do armazém. O estoque mal sinalizado, mal arrumado ou mal distribuído gera grande prejuízo. Equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Ah não, gente, volta. Levantou demais.